Olha, eu tenho a honra de receber hoje uma pessoa muito querida. Hoje uma mulher atuante, mas que eu conheci há muitos anos atrás. A gente não fala quanto. A gente não fala quanto. Há muitos anos atrás, eu me lembro que chegou uma moça, uma menina, não era moça ainda, era uma menina no ensino médio, chegando numa escola nova, com tanta gente nova e com uma proposta diferente da escola de origem que você veio. E eu me lembro desses olhos azuis intensamente ali e cheio de perguntas, cheio de curiosidade e cheio de coragem, porque para enfrentar esse desafio num momento tão importante e cheio de inseguranças que é o ensino médio, é preciso coragem. Então hoje eu vou contar para vocês quem é essa menina corajosa chamada Adília Rigoni. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui e participar desse projeto com você. Obrigada. E esse projeto nasceu exatamente porque eu conheço tanta gente interessante, interessada, que eu não podia guardar isso só para mim. Eu tinha que contar para cada uma dessas pessoas que estão assistindo, que estão vendo vocês pela primeira vez, que estão reencontrando vocês, né? E dizendo, olha como a vida vai tecendo as nossas relações. E que bom que a gente hoje tem uma tecnologia que pode colocar esse laço, esse vínculo para a eternidade, né? Então, de repente, a gente está aqui falando, né, muitos anos depois do dia que a gente está fazendo essa gravação. Eu acho que, de novo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que quando eu olho para a Cíntia, eu penso muito no impacto que a educação tem para além do momento que a gente está em sala de aula. Então, assim como outros professores também, eu penso muito no quanto o seu impacto talvez tenha sido até maior alguns anos depois, quando eu olho para como, enfim, eu enxergo o mundo hoje, como eu olho para minha carreira, para minha vida, do que, claro, teve um impacto importante naquele momento. Eu acho que você mesmo disse que você sempre me viu como uma pessoa muito corajosa e que eu nunca tive essa visão, e eu acho que esse seu olhar sobre mim também foi muito importante na minha formação, enquanto pessoa, mais do que enquanto aluna, né, durante o ensino médio. Mas hoje, diversas coisas que acontecem, quando eu me deparo com algumas situações, eu tenho muito claro esse impacto. E eu acho que isso também diz muito sobre o carinho que eu tenho por você. E aí, você sabe que você está falando, me veio uma memória, uma coisa muito importante, que eu nunca te falei, vou falar isso agora. Na pandemia, a gente voltou a se falar. E eu me lembro que eu estava... Foi muito difícil para todos nós, enfim, Sim. Lugar comum dizer. Mas eu me lembro que a gente marcou de se falar algumas tardes, né? De domingo à tarde, vamos... E você sempre fez questão. E eu queria te dizer que aquilo foi muito importante para mim, porque você me reconectou com o estudo. Você falou, prof, está acontecendo isso, eu estou lendo estes autores, eu estou fazendo tais reflexões, e eu comprei os livros que você me indicou, e eu li, e ali eu percebi que eu estava patinando emocionalmente, e a leitura e as nossas conversas, que foram algumas, mas que foram muito importantes para mim. Então, muito obrigada. Você me introduziu num campo que a gente vai conversar daqui a pouco, enfim, sobre aquilo que você estuda, mas você me deu preciosas indicações de autoras, de autores, e foi muito importante para mim, tem sido muito importante para mim. Oh, que bom! E eu acho que justamente sobre esse nosso reencontro durante a pandemia foi muito pautado por isso, porque conforme eu lia diversos livros, eu acho que
Teoria King Kong, né, que foi Sim. o primeiro que, quando eu te mandei mensagem, que eu te indiquei. E eu lembro que você me perguntou por que eu lembrei de você. E não era necessariamente pela temática do livro, mas porque eu acho que em diversos momentos você soube ser dura comigo de uma forma que era muito repleta de amor. Então, aquelas atitudes que fazem a gente olhar para o mundo diferente, e foi essa sensação, eu voltei para essa sensação enquanto eu li aquele livro, e eu acho que isso me trouxe para esse lugar conhecido e que me fez lembrar imediatamente de você, como se a gente estivesse sentado conversando enquanto eu li aquelas páginas. E eu li Teoria King Kong e para mim foi arrebatador, né? E me colocou também num outro lugar de, enfim, de pensar. Mas como que foi o ensino médio para você? Eu acho que o ensino médio, quando eu penso no ensino médio, eu tenho sentimentos muito mistos, porque eu carrego frutos, né, do meu ensino médio, literalmente, na minha vida até hoje. Sim, diga-se de passagem que o marido marido foi conhecido num café filosófico, não? Não, a gente era da mesma sala, mas aquele café filosófico teve tem um papel muito importante na nossa história. Então, enfim, a gente se conheceu ali no primeiro ano, no primeiro dia de aula, a gente não se gostava, aí a gente começou a virar amigo e depois a gente começou a namorar e tudo, e cá estamos hoje, Tem casados. um professor que merece um alô para você sobre Sim. isso, né? Quem é esse professor? Osmar, o nosso cupido. Osmar Mantovani, professor de matemática, né? Professor Sim. também faz casamentos, né? Batizados, Sim. noivados. Então, eu vejo que... Eu acho que quando eu penso nas relações do meu ensino médio, muito... claro, para além dessa relação de hoje, né, que eu tenho com meu marido e tudo, mas com a relação que eu estabeleci com os professores também. Eu acho que é uma profissão que sempre esteve muito próxima de mim em alguns momentos, né? Na verdade, ao longo da minha vida, mas em alguns momentos mais próximos do que outros. Então, eu sou muito grata por essas vivências, mas ao mesmo tempo foi uma fase muito sofrida para mim, porque eu acho que, claro, teve a mudança de escola, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre tive muito medo de prova, e eu lembro que era um medo paralisante, principalmente durante o ensino médio. Então, nossa, eu sofria muito porque eu estudava muito, eu explicava a matéria para os meus colegas e eu ia mal na prova porque eu estava nervosa e eu não conseguia escrever, eu não conseguia colocar no papel uma coisa que eu sabia. Então, quando eu penso no ensino médio, eu penso, inclusive, que eu não aproveitei tanto quanto eu deveria por conta desse estresse. Eu tenho um sentimento muito forte sobre o meu ensino médio, que é a vontade de voltar para algumas aulas, né, e assistir aquelas aulas de novo. Então, eu estava conversando com Moraes, que foi meu professor de história, há algumas semanas atrás, e eu falei para ele, nossa, eu tenho uma vontade de voltar para a sala de aula, voltar para o meu ensino médio e assistir todas as aulas de história de novo, com tudo que eu sei hoje, sem a pressão de ter que fazer uma prova, de vestibular e tudo mais. Então, eu acho que o ensino médio fica nesse lugar que tem um carinho muito grande pelas relações que se construíram ali, e ao mesmo tempo foi um período muito estressante por conta de pressão em relação à prova, em relação ao vestibular. Então, eu acho que isso resume bem como foi meu ensino médio, entendendo? E nesse caminho cheio de flores e pedras, né? Flores e espinhos, se a gente puder fazer essa metáfora. Como que foi escolher uma carreira? Você já estava definida, assim? Não. Eu tive a sorte de crescer em uma casa que a minha profissão não foi algo imposto. Então, de um lado, claro, eu tive meu pai, que queria que eu fizesse engenharia, mas ele não teve um papel tão forte na minha decisão, né, de carreira e tudo mais. Meus pais são separados, então eu não vivia com meu pai também. Eu sempre morei com a minha mãe. E, de outro lado, eu tinha minha mãe que falava,
não me importa o que você vai fazer. Essa é uma decisão sua, você tem que ser feliz. O que eu espero é que você escolha uma profissão que você goste e que você possa realmente dar o seu melhor. Então, o que importa para mim é que você dê o seu melhor naquilo que você escolher fazer. Então, eu acho que isso é libertador, mas ao mesmo tempo tem um mar de possibilidades. Sim. É libertador e assustador, né? Porque você fala, agora sou eu que tenho que pensar nisso, né? Então, eu mudei diversas vezes o que eu pensava em fazer durante o ensino médio. Eu tomei a decisão mesmo no segundo semestre do terceiro ano. Mas eu pensava... durante o terceiro ano eu estava em dúvida entre relações internacionais e publicidade e propaganda. Eu queria fazer... Aí eu fui tentar entender, né, por que eu queria fazer cada uma delas. O que me chamava atenção. E eu queria fazer relações internacionais para ser diplomata. Porque eu tinha muita vontade de conhecer outras culturas, ter contato com outros países, aprender outros idiomas. E eu lembro que eu decidi... A publicidade entrou, né, na mesa em uma aula de sociologia. Verdade! Sim. E eu lembro que a gente estava falando... Eu não sabia disso. Entenda claramente que eu não sabia disso. Quando eu olho para minha trajetória, assim, dos principais temas que eu tive interesse, eu acho que eu sempre tive um interesse muito grande por coisas que me indignam. Te deixa algum indignada. Tipo de indignação. E, claro, eu acho que quando eu tomei essa decisão de fazer publicidade e propaganda e tudo, eu nem tinha falado, né, mas eu decidi por publicidade e propaganda no final. Mas quando eu tomei essa decisão, foi simplesmente por me interessar pela forma que a comunicação acontecia, né, e a gente estava falando muito sobre isso. E como eram criadas diversas campanhas e tudo mais, então isso chamou muito a minha atenção. E eu vou para faculdade, né, de publicidade, eu fui muito feliz na minha decisão. Durante a faculdade eu gostei muito do meu curso e tudo, mas eu nunca fui de fato trabalhar com publicidade e propaganda. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar na área de criação em agências de publicidade e, bom, eu sempre tive um contato muito próximo com os meus professores, eu sempre gostei muito dessa troca para além da aula, então eu sempre fui a aluna que conversava com o professor no final da aula. Por ser muito tímida, eu não me sentia tão confortável na aula em levantar a mão e falar alguma coisa. Tanto ao longo do ensino médio, quanto ao longo da faculdade. Eu tô dando risada porque eu tô lembrando assim, às vezes eu perguntava, então eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí quando a gente vai fazer a pergunta, assim, a gente vê as reações dos alunos, né? Sabe aquela coisa de pegar a borracha, assim, tipo, não olhe para mim. Né? E eu sempre sentei na primeira fileira. Sim. Então, eu acho que a sala de aula era um lugar que eu sempre gostei muito, mas também era um lugar muito assustador para mim estar em destaque dentro da sala de aula. Mas eu sempre gostei muito e prezei muito por essas trocas com os meus professores no final da aula. E em algumas trocas, então, quando eu estava pensando, né, decidindo dentro de publicidade e propaganda o que eu queria fazer, se eu queria ir para agência, se eu queria ir para o mundo mais corporativo, se eu queria trabalhar com consultoria, quando eu estava decidindo, eu conversava muito com alguns professores. E eu entendi que talvez uma agência de publicidade, naquele momento, não era o ambiente que eu queria estar. Por N motivos, né? Eu acho que existem muitas problemáticas no mundo da publicidade e da propaganda, que, enfim, questões relacionadas a ser mulher dentro desse ambiente. Naquela época, hoje evoluiu um pouco, a gente está muito longe de ser um ambiente de equidade, enfim. Mas eu acho que naquele momento era uma coisa muito mais absurda, assim. De violenta, e né? Violenta. Essa violência, ela estava até em função de não ter sido ainda, naquele momento, nomeada, né? Sim. A gente não nomeava essa violência. Sim, e hoje, né, eu
eu tenho uma visão ainda mais forte sobre isso. Então, naquele momento, eu decidi que eu tentaria começar minha carreira no mundo mais corporativo, mas já estava me aproximando bastante dos meus professores também da faculdade. Inclusive, eu acho que eu nunca te contei isso, mas a minha primeira aula na faculdade foi uma aula de filosofia. Nunca me contou mesmo. E que o meu professor de filosofia da faculdade, ele é muito próximo de mim até hoje, assim, é uma das pessoas mais queridas que eu tenho, assim, na vida, e a gente se encontra toda semana, a gente sempre vai almoçar. Então, eu mantive também essas relações com os meus professores da faculdade. E eu já tinha um pouco mais de interesse em começar a pensar em pesquisa acadêmica, com o TCC, né? Então, eu fiz SPM. E lá, na minha época, né, de graduação, hoje eu sei que mudou, mas na minha época de graduação, tinham 3 opções de TCC. Então, tinham 3 formatos diferentes de trabalho de conclusão de curso. Uma que era uma monografia, a outra era... eles chamavam de PGA empreendedor, então você tinha que criar um negócio, né, voltado para publicidade, e o outro era de consultoria. Eu optei pela monografia porque eu queria ter uma vivência individual de trabalho de conclusão de curso, porque ao longo da faculdade eu tive muitas experiências de trabalhos em grupo e eu queria ter também essa visão de um trabalho individual, como que era desenvolver uma pesquisa e tudo mais. Com isso, esse meu professor de filosofia, ele começou a me orientar porque eu fui estudar o impacto que a religião tem no consumo. Olha que interessante. Muito voltado para uma análise, né, da Igreja Mórmon, então, para membros dessa igreja. Esse meu professor de filosofia, ele também é formado em teologia, então ele começou a orientação do meu trabalho. Por conta de algumas questões administrativas na faculdade, a gente precisou trocar, mas ele continuou na minha banca, então ele sempre contribuiu muito com essa minha pesquisa. Aí eu comecei a frequentar congresso, eu fui para o primeiro congresso com ele, que foi o Intercom em Joinville, e eu entrei nesse mundo acadêmico e eu decidi que eu queria tentar uma dupla formação no ano seguinte, porque eu não estava pronta ainda para deixar esse meio acadêmico. E eu quis tentar uma segunda formação em Ciências Sociais e do Consumo. Eu passei, mas eu entendi que eu ia precisar fazer mais 2 anos e eu decidi dedicar esses 2 anos para o mestrado. Sim, senão ia ficar mais ou menos assim, eu vou fazer mais do mesmo. Sim, sendo que eu posso já ir para o mestrado e pegar uma titulação que me permite explorar outras frentes nesse mundo acadêmico. Então, eu me formei em 2018, né, na faculdade, 2019... Ai, vai falar devagar, meu Deus do céu, passa muito rápido, 2018, na faculdade 2018. E aí, então, em 2019, eu foquei nessa minha entrada, né, no mundo corporativo, e eu fui para a área de vendas, na área comercial, que para mim foi, assim, um divisor de águas, porque eu nunca pensei em trabalhar com área comercial, mas eu gostei muito. Eu era uma pessoa muito tímida, eu lembro que quando a empresa me deu um telefone, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer quando esse telefone tocar? Eu não estou preparada para falar com alguém no telefone. Olha que coisa! E eu decidi, então, abraçar essa oportunidade justamente para eu poder desenvolver um pouco mais, né, conseguir ficar mais confortável em falar com pessoas diferentes, conversar com o público, ficar mais confortável com audiência, né, em algumas situações. E eu fiz um combinado com os meus professores da faculdade, que eu tenho 3 que são os mais próximos, né, que foi esse meu professor de filosofia, uma professora de neurociência, que inclusive ela é minha madrinha de casamento. Que legal. Então, quando eu falo que professores sempre estiveram muito próximos, é uma coisa muito real. Eu valorizo muito porque eu gosto muito dessas trocas. Então, assim, eu mantive muito essas relações próximas a mim, sabe? Então, se você está
na área acadêmica, também há um interesse de assumir um lugar, Sim. né, como professora. Isso está no radar? Sim, e já vou chegar lá. Mas assim, então eu tenho esse meu professor de filosofia, a minha professora de neurociência e a minha professora de comunicação e práticas de consumo, que ela estava na minha banca, ela também foi para esse congresso com a gente começou a se aproximar um pouco mais, e ela me convidou para ser monitora. Então, em 2019, eu lembro que quando eu fiz a minha entrevista para o meu primeiro trabalho CLT, né, eu falei na minha entrevista, os meus planos é fazer um mestrado. Não vai ser esse ano, mas eu acho importante dividir isso com vocês, porque eu vou precisar dedicar um determinado tempo, então eu quero que isso fique claro, que eu tenho esse interesse. E sendo muito transparente desde já, né? E fui convidada a ser monitora. E aí eu tive contato com a sala de aula do outro lado pela primeira vez. E eu me apaixonei. Porque eu nunca... Por ser extremamente... Tem um vírus naquele lugar. Sim. Por ser extremamente tímida. E eu lembro que assim, eu não gostava de apresentar trabalho. Eu passei boa parte da minha faculdade, enquanto os professores falavam, não precisa apresentar o grupo inteiro, se dividam da forma que vocês quiserem apresentar, eu era a primeira a pular fora. E chegou um momento que eu falei, não, isso não tá certo. Eu preciso encarar esse medo. E aí eu comecei com as monitorias, eu fui monitora durante o meu mestrado todo, praticamente. Eu brinco que eu nunca saí da faculdade, né? Sim. Porque eu tive... em 2019 eu comecei com as monitorias, 2020 eu entrei no mestrado, começou a pandemia, mas eu continuei com monitorias em aulas por Zoom. E aí eu mudei de emprego, eu cheguei num momento que não estava muito legal, assim, na minha carreira, passei por um burnout, me vi numa situação muito difícil e que eu precisava mudar. Comecei a trabalhar com empresa de tecnologia, né? E aí me dava um friozinho na barriga de como que eu vou conseguir conciliar as duas coisas, porque eu gosto muito desse meu trabalho corporativo, mas eu sinto que eu me transbordo mesmo estando em sala de aula, seja como aluno, seja como professor, eu preciso fazer isso funcionar de alguma forma. Então, eu deixei um pouco adormecido, né, meus planos de ir para o doutorado. A princípio, eu queria tentar um doutorado fora, mas eu entendi também que não era o momento. Eu cheguei a aplicar e tudo, eu apliquei para 2 universidades, eu não fui aprovada, mas eu entendi que eu não estava no meu melhor momento também para encarar uma mudança tão grande, né? Interessante você falar isso, né? Porque quando a gente conta a nossa trajetória, a gente conta, obviamente, as coisas que deram certo, mas quem ouve tem a sensação de que deu tudo certo, né? Eu fiquei bem o tempo todo, foi tranquilo. E aí quando você fala que no meio de tudo isso você viveu um burnout, o que é um burnout, para quem não sabe? É um estado de esgotamento extremo, assim. Eu tava numa situação bem difícil, assim, em relação à gestão, na época. Eu tava entregando super bem e para mim foi muito difícil aceitar esse diagnóstico, porque eu falava, mas eu nem tô trabalhando tanto. Eu tô, sim, muito estressada, eu tô fazendo mestrado também, mas, a gente tá em pandemia, ninguém tá 100% bem, isso é óbvio, mas eu não tenho muitas coisas além do meu trabalho, do meu mestrado que eu preciso administrar, porque eu não saio de casa. Então, a ideia pura de que era simplesmente um esgotamento por conta de carga de trabalho não estava fazendo sentido para mim e foi difícil de aceitar. Mas eu entendi que N motivos podem levar a esse estado de esgotamento. Você está numa situação que não está legal, que você está tentando forçar por muito tempo, pode levar a esse caminho também. Eu cheguei num momento, assim, muito preocupante, assim. Minha mãe ficou desesperada, coitada, porque eu estava sozinha em São Paulo. Ela sabia que eu não estava bem, mas também eu já sou adulta, então o que ela pode
até onde ela pode fazer algo, né? Me forçar a falar, vou voltar para casa, mas putz, sim, tem a sua vontade nisso. Tem né? a minha vontade nisso também. E eu acho que assim, eu vivi situações muito complicadas de atitudes extremamente machistas, e isso foi me afetando de formas bastante preocupantes. Então, eu apliquei, e aí alguns anos depois eu entendi também que, claro, além de um sonho de ter essa experiência fora, a gente estava num período que a pesquisa no Brasil era ameaçada todos os dias, e eu fui bolsista CAPES no mestrado, sou agora no doutorado também, né, já dando spoiler, mas eu tinha muita vontade de ir embora porque eu falava, putz, eu não sei o quanto tudo que está acontecendo aqui no meio da pandemia vai se manter. Vai se manter. Eu não sinto que algo que eu valorizo tanto, que é a educação, que é a pesquisa, está sendo valorizado pelo país como um todo. Então isso para mim foi, eu acho que tudo acabou contribuindo também para esse estado, né? E aí, no final de 2021, eu mudei de emprego. Na verdade, em janeiro de 2022, eu mudei de emprego. Entrei nesse mundo de empresa de tecnologia. Gosto muito, inclusive. Eu sou bastante feliz, assim, com esse ambiente. Eu achava que que talvez eu não teria perfil. Eu tinha um pouco de medo, justamente de ter um burnout. Sim, porque, veja, mas uma coisa muito sutil, né? Porque é a percepção de que a gente ultrapassou um limite, mas a gente não tem exatamente esse limite que quando a gente ultrapassa não está marcado no chão. Olha, eu atravessei, foi esse o ponto que aqui eu me perdi. É um lugar nebuloso e com certeza a gente continua vivendo com uma certa preocupação se a gente está próximo de ultrapassar novamente, né? Sim, e eu acho que vem com muita culpa. Porque eu lembro que eu olhava pro estado que eu cheguei e eu vi isso uma única vez, que eu vi um vídeo no Instagram uma vez falando sobre isso, que a gente fala muito sobre o burnout, sobre o que leva a um burnout, mas a gente não fala do pós. A gente fala muito pouco do pós. E pra mim o pós foi o mais difícil, porque foi muito difícil aceitar que eu permiti que aquilo acontecesse comigo, que eu não consegui estabelecer o meu limite. Então eu passei por essa fase também, foi bem complicada, e no meio de tudo isso eu estava aplicando para um doutorado fora do país. Quando eu não fui aprovada, quando eu recebi, né, a carta de que eu não tinha sido aprovada, eu tinha acabado de começar nesse emprego novo, e antes eu sabia que estava para chegar, e eu falei, não, eu acho que eu vou dar mais uma chance para minha carreira corporativa, porque eu cheguei num estado de cansaço emocional tão grande que eu pensava, eu acho que o mundo corporativo não é para mim. Eu acho que minha história com o mundo corporativo acabou aqui. E isso eu tinha 3 anos de mundo corporativo, de empresa, e de uma empresa que eu gostava muito de todas as pessoas. Eu tinha problemas muito pontuais, assim, que me levaram, não pontuais que me levaram a isso, mas foi uma relação específica que trouxe tudo isso, mas eu gostava, via propósito no que eu estava fazendo. E aí eu falei, não, vou dar mais uma chance, eu acho que eu mereço fazer isso por mim, para não viver com essa dúvida, né? Então, eu acho que a mudança de empresa ajudou muito, mas eu acho que eu preciso reforçar também e dar visibilidade disso, que não foi um processo totalmente solitário. Então, eu me sentia eu me via, né, em muitas situações que eu não tinha força de me posicionar, então eu não conseguia, por exemplo, eu passei por algumas situações que eu era constantemente interrompida em reunião. Sim. Que assim, é uma microagressão absurda. E aí eu tinha muita consciência da problemática disso, mas eu acho que quando a gente está nesse lugar, por exemplo, e eu trago esse exemplo, mas foram várias microviolências ao longo de mais de um ano, né, que me levaram a um estado bem
difícil, assim, mentalmente. Mas o que acontece é que eu não tinha força, mas outras pessoas começavam a perceber e me davam força e voltava, então parava a reunião e falava, não, deixa ela terminar de falar e depois você fala. Ou ela acabou de falar isso, você não precisa repetir o que ela acabou de falar. Se todo mundo entendeu, ela sabe falar português e todo mundo Sim. entende o que ela fala. Porque é isso, né? Tem essas microviolências. Então a Jilly disse isso, não precisa. Né? Então, assim, eu acho, eu sou muito grata a essas pessoas que estiveram perto e que inclusive me deram forças e falaram, você não precisa suportar isso. Tá tudo bem se você quiser ir embora, sabe? E tentar outras coisas, porque eu sou muito grata quando eu olho pra minha carreira, porque em diversos momentos eu tive gestores, inclusive, que olharam pra mim e falaram, esse lugar é pequeno demais pra você. E eu acho que isso pra mim é um exemplo de uma gestão do que é ser gestor. Sim. Você conseguir olhar pro indivíduo além do que tá te beneficiando aquilo. Tem uma questão na gestão que é entender que cada um tem uma habilidade. Tem uma grande amiga que dizia, fazer bem o que bem sabe fazer. Nada pior numa instituição, numa empresa, enfim, onde as pessoas estão em funções onde elas não têm lugar para brilhar. E brilhar não é ofuscar. Brilhar é fazer o seu melhor. Então, quando a gente tem um gestor que é de fato alguém que nos enxerga para além das atividades que a gente tem que realizar, a gente se sente validado, mas principalmente respeitado. Sim. E aí, quando a gente é respeitado, a gente também vai ter isso, né? Porque a gente vive, principalmente num ambiente de trabalho, situações muito difíceis. Sim. E encontrar pessoas que de alguma maneira falam, né, fazem a gente entrar num outro contexto é diferente. Sim. Então, quando eu mudei de empresa, eu acho que me deu aquele alívio de agora eu vou recomeçar. Eu vou me dar essa chance. Eu fui convidada, né, inclusive, a fazer um processo por uma pessoa que era meu cliente na época. E eu falei, eu acho que nada diz mais sobre o meu trabalho do que um cliente me convidar a participar de um processo porque ele me quer trabalhando próximo. A gente estava conversando numa outra entrevista outro dia e acho que a entrevista é da Fernanda, não sei, né, se você já viu a entrevista da Fernanda, mas a Fernanda falou sobre como que os desafios que ela viveu foram decisivos para aquilo que ela está produzindo. Como que isso reverbera no que você faz hoje? Quer dizer, porque é óbvio que a gente sempre vai sofrer muito nas situações e precisa vivenciá-las, mas como é que aquilo se traduziu naquilo que você... Como é que você transformou o carvão em ouro, né? Como é que você fez essa transposição? Eu acho que eu precisava... Eu não gosto de romantizar e não falo isso de forma alguma romantizando, mas eu precisava de algo que me colocasse em movimento. Porque como eu gostava muito, né, do que eu fazia, da empresa que eu trabalhava, eu não conseguia olhar para outras oportunidades fora. Eu fechava muitos olhos porque eu fiquei confortável. Eu estava crescendo, para mim, estava muito claro quais eram os próximos passos. Então eu não estava olhando para desafios. Eu sabia o que eu precisava fazer, o que eu precisava entregar. Então eu acho que isso me colocou em movimento. E, claro, eu falo que eu não gosto de romantizar porque foi uma fase muito difícil. E eu acho importante falar sobre isso porque a gente passa por essas fases difíceis e essas fases difíceis ajudam a gente enfim, até nos tornarmos, né, seres humanos diferentes e entendemos outras, enfim, outras frentes da nossa vida também. Mas isso foi muito... Eu acho que uma coisa muito importante foi
eu comecei a ser um pouco... Eu acho que mudou um pouco a minha visão, porque eu me via passando por microviolências, né? Falando português, claro, machismo, todos os dias, enquanto eu escrevia uma tese sobre discursos feministas dentro da Igreja Mórmon. Então, enquanto eu estava em casa e eu lia livros e livros e livros sobre feminismo, sobre questões de gênero, sobre, enfim, sobre violência, sobre relações de poder, eu não conseguia me posicionar naquele momento, por mim. Então, eu acho que isso me fez ter um olhar diferente sobre o outro e um olhar mais atento. Porque eu estive nessa situação e eu entendo o papel que pessoas que estavam à minha volta tiveram para me tirar desse lugar. E eu aceitei esse lugar. Então, hoje eu tenho uma visão, e o que eu tento, né, é ter muito mais firmeza. Por exemplo, quando eu sou interrompida numa reunião, eu falo, deixa eu terminar de falar e a gente já passa para esse ponto. Claro, sempre com respeito e tudo, sim, mas sim. Eu acho que em algumas situações, acho que até dependendo de quem são as pessoas envolvidas, é mais fácil ou mais difícil, mas também olhar para outras, principalmente outras mulheres, outras meninas que estão à minha volta e que às vezes podem estar numa situação como essa. Então, eu acho que isso me fez ter uma relação diferente comigo e com quem está à minha volta, um cuidado diferente. E eu acho que eu sempre gosto de falar dessa história, né? Não sei se gosto da palavra certa, mas eu acho sempre importante falar dessa história, porque sempre vai ter alguém próximo que a gente nem imagina que tá com dificuldade de estabelecer um limite, que tá chegando num ponto muito próximo de esgotamento. Então, eu tento ter essas conversas quando são necessárias, porque eu já estive nesse lugar e eu acho que muitas pessoas olham, né, para uma vida editada. Sim, uma de vida Instagram. editada. Isso, de Instagram. E olha e fala, putz, a vida dela tá dando tudo certo, mas teve um caminho, né? E ainda tem um caminho, né? Porque é uma construção diária. Sim. Hoje, como é que a Dili mulher, a Dili mulher acadêmica, a Dili mulher acadêmica esposa, a Dili mulher acadêmica esposa, ex-aluna e todas essas camadas que nos constituem, quem é a Dili hoje dentro dessa história? Eu acho que cada vez mais, eu tô ficando chata falando português, claro, assim, porque, enfim, só fazendo um parênteses, né, sobre a minha trajetória acadêmica no meio de tudo isso, né, então, terminei o mestrado, defendi o mestrado, fiz uma pausa para o doutorado e comecei o doutorado esse ano. E desde que eu comecei a estudar as questões de gênero, relações de poder, principalmente, que é algo que passa muito pela minha pesquisa, né? Eu fui para o mestrado estudar discursos de resistência feministas dentro de uma religião cristã. No caso, o mormonismo também. Agora eu estou no doutorado estudando sobre a materialização do discurso religioso em influenciadoras Threadwives. As Threadwives. Então, assim, eu falo que eu tô ficando cada vez mais chata, porque eu tô muito crítica sobre... Eu, como professora de filosofia, eu gosto de pensar nas palavras, né? Você tá ficando cada vez mais consciente, né? E isso, obviamente, dá trabalho pra gente e pro outro, né? Porque a gente acaba dando nome a coisas e se posicionando de maneiras... Então, também tem que ter coragem para ser chata nesse sentido, sim, né? Sim. Então, eu percebo que cada vez mais eu espero uma profundidade de algumas discussões. Eu tô cada vez mais questionadora também, sabe? Então, eu acho que por estar muito conectada com as questões de gênero, né, por causa dos meus estudos e tudo mais, é um assunto que eu debato muito no meu dia a dia.
É aquilo, claro, não necessariamente na mesa do domingo, do Claro, almoço de domingo. Claro, até para preservar o almoço domingo e, enfim. Mas, por exemplo, são temas que eu falo muito nas minhas redes sociais. Eu vejo que muitas pessoas têm curiosidade, às vezes as pessoas me acessam para discutir sobre isso, enfim. Mas eu tenho tido um olhar cada vez mais atento e mais crítico para isso, até para poder entender o que eu quero, quem eu quero ser, né? Enquanto profissional, enquanto aluna, enquanto mulher, enquanto amiga, esposa, filha. Então, eu acho que eu tenho tido uma preocupação muito grande com isso. E eu acho que eu tento cada vez mais me desconstruir. Porque eu acho que essa é a grande palavra, né, dos últimos 10 anos. Eu fui entender algumas coisas, eu acho que eu cresci com muitos privilégios. Eu estudei em escolas muito caras, fui para uma faculdade muito cara, e eu sempre fiquei ali numa bolha. E eu não entendo exatamente como, por quê. Mas em um determinado momento na faculdade, talvez exatamente por esse contato mais próximo com professores, esse olhar diferente sobre os alunos enquanto monitora, estando do outro lado da sala de aula, a gente vê coisa que a gente não vê como aluno. Uhum. E eu acho que eu me apaixonei pela sala de aula por isso também. Você tem contato com vivências completamente diferentes. Que às vezes o seu colega do seu lado está passando por uma situação que você não imagina quando Sim. você está lá como aluno. Então, esses últimos anos eu passei por um processo muito grande de desconstrução e de entender que eu sei quais são os meus privilégios, eu sei onde eu tive mais privilégios, onde eu tive menos privilégios e ok, essa foi a minha realidade. Mas como que eu posso usar essa realidade, né? Então, todos os investimentos que eu tive na minha educação, de várias frentes, porque eu tive uma pesquisa financiada pela CAPES, agora eu estou com outra pesquisa financiada pela CAPES, tenho a possibilidade de viajar todos os anos para participar de congressos e tudo mais, levar essa discussão. Então, eu passei por esse processo de desconstrução e eu tento... Aquilo que eu te falei mais cedo sobre o impacto que o professor tem na nossa vida é muito além da sala de aula. Talvez, hoje eu olho para o impacto de alguns professores e eu acho que o menor impacto que eles tiveram foi naquele momento na sala de aula específico em que ele me falou alguma coisa. E hoje eu vejo um impacto muito maior ao longo dos anos do que exatamente naquele momento que eu ouvi aquilo, mas como aquilo reverberou. Foi extremamente importante. Então eu tento, de alguma forma, carregar isso. E eu tenho vontade de estar em sala de aula, de voltar para a sala de aula. Eu fui para o doutorado por isso. E sempre me perguntam, mas você está no doutorado porque você quer dar aula na pós-graduação? Eu falo, não, eu tenho vontade de dar aula na graduação. Porque eu quero ter contato com as pessoas nessa fase de formação mesmo. E que é uma fase que muda tudo. Eu fui com 17 anos, eu saí de Campinas, da casa da minha mãe me levava para lá e para cá o tempo todo, e eu fui para São Paulo e tive que aprender a me virar, sabe? Então, eu acho que essa graduação e tudo, né, a graduação ela tem um papel muito importante também, assim, e eu quero ter esse impacto. Eu acho que quando eu penso em ser professora, a possibilidade de ser professora é muito porque eu quero devolver esse impacto que tantos professores tiveram na minha vida. Então, eu quero ter esse impacto na vida de alguém e usar tudo isso, todos esses meus privilégios, né, para isso. Então, eu falo, quando eu vou, por exemplo, apresentar um trabalho no congresso nos Estados Unidos, eu faço questão de deixar muito claro para todo mundo de onde eu venho. E que o fato de eu estar lá, eu lembro que há uns 2 ou 3 anos eu fui para um congresso e eu tive uma conversa muito séria com as pessoas. Eu falo, gente, é muito legal, eu sou a única brasileira aqui, mas vocês entendem a quantidade de privilégios que eu tive para poder estar aqui hoje? De poder estar conversando com vocês em inglês, tranquilamente,
não tá tendo tantas barreiras linguísticas para conversar, eu poder estar aqui apresentando, e que a realidade da América Latina é muito diferente do que vocês imaginam. Tanto, assim, uma realidade mais menos glamorizada do que em alguns momentos imagina, né? Menos hollywoodiana da América Latina, mas então que também tem muitas dificuldades, mas que também tem pessoas em posições de privilégio, e eu sou uma dessas pessoas. A gente sempre fala, eu falo assim, que é muito importante a gente entender quais são os privilégios. E a gente entender que quando a gente se reconhece nesse lugar, a palavra privilégio tem que doer na gente, né? A gente precisa reconhecer, mas também entender que isso significa que outras tantas situações não são isso não é acessível para outras tantas pessoas. Sim. Querida, dizer que essa conversa ela se estende, né? A gente está começando, mas enfim, quem quiser conversar mais com você sobre esses assuntos, saber da sua pesquisa, né? Pensar um pouco sobre quais são os autores que você está lendo, fazer esse bate-papo com você, se estender para elas, como é que elas te acham? Podem me chamar no Instagram, meu Instagram é aberto, te coloco em algum lugar aqui da tela. A gente vai colocar. Eu acho que talvez seja o lugar mais fácil, eu costumo compartilhar muita coisa que eu tô lendo, às vezes eu coloco trechos de livros, tem muitas coisas da minha vida também. Eu acho que a Adília, ela é uma mistura muito grande de coisas, então, muito além dessa pessoa que tá ali numa sala de doutorado e tendo discussões de Derrida, Rancière, enfim. Também tem outros lados, sabe? Da Adília, que adora ir, por exemplo, num show da Taylor Swift. Então eu acho que tem muitas frentes e que eu acho que uma coisa muito importante é que uma não anula a outra. E eu acho que ter essas... o fato de sermos multifacetados é muito importante. Eu acho que isso é muito importante na minha constituição enquanto sujeito, né? Então, é uma coisa que eu penso muito também, sabe? E que eu acho importante pensar muito nisso, de que uma coisa nunca precisa anular a outra, necessariamente. A gente pode ter várias frentes diferentes e enfim. Mas é isso, muito obrigada. Eu que te agradeço, é uma honra receber você. E eu super curto suas postagens e fico sempre de olho nas suas indicações. E muito obrigada, porque você também foi um ponto de apoio num momento muito difícil para mim. E você teve a generosidade de dividir muitas coisas e você me enlaçou a pensar outros campos e outros autores. E eu sou muito grata. Obrigada por você ter vindo, uma linda! Não, eu sou muito grata também, porque eu acho que essas trocas na pandemia foram extremamente importantes, porque eu também estava nesse momento que eu precisava conversar com outras pessoas, eu precisava ter conversas importantes e eu te agradeço a disponibilidade e a generosidade de dividir esses momentos comigo também. Obrigada. Ai, que delícia, gente, isso... Sabe, cada vez que eu faço uma entrevista, eu falo, gente, que ideia maravilhosa, tô tão arrepiada.